Olá, Ilan, que saudade de vocês, você de Niterói, você de Juiz de Fora, você de Campo Grande e você do Recreio, que é geralmente onde eu fico a maioria do tempo, né? Muito bom chegar até você essa noite. Eu tenho certeza que Deus colocou uma palavra no meu coração que vai abençoar você. Eu gostaria que aí mesmo onde você está, você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse momento que o Senhor vai falar conosco. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento para que possamos receber a Tua palavra, sermos abençoados e transformados por ela, Senhor. Daremos toda a honra e glória a Ti e que Teu Espírito Santo possa fluir em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Acredite se quiser, hoje já é o último culto, da semana dessa nossa série fantástica, Quarto de Guerra, que eu tenho certeza que você já viu o filme, eu tenho certeza que você foi abençoado por todas as mensagens e palavras ministradas ao nosso coração. Eu fui muito abençoado. Se você perdeu alguma delas, eu quero te convidar a olhar no nosso canal do YouTube, olhar no nosso aplicativo da Ilan Church, vai ser bênção, vai abençoar a sua vida, palavras fantásticas com os nossos pastores, que abençoaram a minha vida e vão abençoar você também. Essa última palavra da semana, na série Quarto de Guerra, eu pensei muito o que eu vou falar, eu orei a Deus e aconteceram algumas coisas que Deus mudou a trajetória. Quem está aqui nos bastidores sabe exatamente o que aconteceu. Mas Deus mudou tudo e Ele vai falar com a gente. Eu quero ler um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A primeira coisa que eu quero falar para você, meu irmão, é que nós precisamos parar um pouco de focar naquilo que as pessoas não estão fazendo. Talvez você fica vendo televisão, eu não sei, notícias ruins, terríveis que acontecem, e a gente acaba ficando pessimista ou até achando que as pessoas não deveriam fazer aquilo, não deveriam fazer isso. Mas olha, o texto que eu acabei de ler diz, se o meu povo se humilhar, orar, clamar, buscar a minha face. Deus está falando esse texto para mim, para você. Nós somos o povo de Deus. Não é quem está fazendo coisas erradas, não é quem está talvez numa política corrupta, não é quem está lá, quem serve a Deus. É a nossa responsabilidade fazer com que Deus olhe para a nossa terra, para que Deus olhe para o Brasil e venha nos curar, sarar, libertar, nos ensinar aquilo que nós temos que aprender nesse momento. Eu fiquei pensando sobre esse texto porque tem hora que parece que Deus está ignorando a gente. Eu tenho conversado com alguns amigos que falam, olha, como pode, as pessoas estão recebendo tudo, Deus está atendendo, existem pessoas que trabalham com coisas eletrônicas, online, por exemplo, eu conversei com um empresário em São Paulo, e ele todo feliz, dizendo para mim, eu tenho uma empresa que abre lojas online, e eu estou ganhando dinheiro como nunca, eu estou abrindo 3.000 lojas online por dia, ou seja, para ele não existe falta de emprego, para ele não existe aperto financeiro, para ele não existe crise nesse momento. E às vezes você está preocupado, você parece que a sua oração não está chegando a Deus. Nós falamos tanto aqui sobre guerrear, sobre orar, sobre buscar a Deus, mas será que de fato a gente está sendo ouvido por Deus? Eu posso te garantir que sim. Deus não virou as costas para você. Deus não deixou de ouvir você nesse momento. Só que eu quero falar uma coisa séria. Talvez se eu fosse colocar aqui um tema, eu colocaria o tema oração e pecado. Pecado, isso mesmo. Sabe por quê?
Porque eu tenho aprendido que os nossos pecados, eles podem impedir a nossa oração de ser respondida. E eu quero ler um texto onde diz lá, por exemplo, no Salmo 116, o rei Davi escreveu que Deus ouve as nossas súplicas, Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. É impossível Deus não nos ouvir. Agora, Isaías capítulo 59, eu vou ler o versículo 1 e 2, Isaías 59, versículo 1 e 2, diz assim: vejam, o braço do Senhor não está curto, não está encolhido, diz algumas versões, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades. A versão da Bíblia Revista Atualizada diz: mas o seu pecado os seus pecados separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Meu irmão, preste atenção, Isaías 59, que eu acabei de ler, versículo 1 e 2, mostra para nós que o nosso pecado, ele impede Deus de nos ouvir. Como pode algo impedir Deus de fazer alguma coisa? Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Mas os nossos pecados são como obstáculos à nossa oração. Aquilo que você pede a Deus, aquilo que você precisa nesse momento, não será atendido se você não abrir mão de certos pecados da sua vida. Eu tenho tentado usar esse tempo de quarentena para ver o que eu preciso mudar. Uma área que eu vou falar para você, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Mas uma área que eu reconheço que eu estava pecando, meu irmão, é a área da minha saúde. Nos primeiros dias, antes um pouquinho da quarentena, Deus já estava me incomodando para voltar a fazer exercício físico, para voltar a fazer dieta, perder peso, emagrecer, e Deus começou a pegar pesado comigo. Olha, o teu corpo é onde eu moro, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha, eu não estou aqui querendo impor uma regra para todos vocês, não é isso, mas é algo que Deus falou comigo, e na verdade Deus já tinha falado comigo em 2013, você que conhece minhas redes sociais, você vai ver a minha história sobre isso, mas eu estava em pecado, meu irmão. Eu, como pastor, que sou aqui um dos auxiliares do pastor Filho e pastor Renê, eu digo para você, sem vergonha nenhuma, eu estava pecando contra o meu corpo, contra a minha saúde. Deus já me curou de câncer, vocês sabem. Deus já me deu tanto livramento de morte, mas eu estava fazendo mal ao meu corpo e pecando porque Deus já tinha me alertado nessa área. E aí eu falei: Deus, eu vou aproveitar essa quarentena, eu vou tirar toda a máscara, todo o pecado. Por isso que eu subi aqui. Talvez você está achando estranho, o que tem a ver o pastor Tiago pregar de máscara, mas eu propositalmente, eu subi aqui de máscara. É obrigatório todos usarem, você não consegue entrar no supermercado sem máscara. Então eu não estou falando para você tirar a máscara porque você é filho de Deus e você não vai pegar o vírus, não é isso que eu estou falando. Eu estou fazendo aqui apenas uma metáfora para marcar você, para você não esquecer dessa palavra, porque eu tenho certeza que você vai ser liberto de algumas coisas. Mas, meu irmão, é necessário tirar a máscara. Tirar a máscara, eu estou fazendo aqui uma metáfora, como eu já falei, eu não estou incentivando ninguém a não usar máscaras, ok? Mas eu quero que você entenda uma coisa: existem pecados escondidos que são como máscaras para a nossa oração. Está impedindo você de receber de Deus, você de sentir a presença de Deus pura. E agora que eu tiro a máscara, eu posso colocar o meu óculos, porque quando eu estou de óculos com a máscara, a minha respiração embaça o óculos. É uma coisa incrível, eu não consigo usar o óculos de máscara. E pode parecer uma loucura isso tudo que eu estou falando para você, mas quando você abre mão do pecado, as suas orações serão ouvidas por Deus. Deus, Ele vai inclinar o ouvido para ouvir você, para saber qual é a sua necessidade, para ajudar, para suprir, para te dar uma ideia nova que vai revolucionar a sua forma de renda, meu irmão.
Eu tenho visto pessoas tendo ideias e projetos que não tinham antes, pessoas se reinventando, outros que a gente tem contato através do Empower, através de outras situações, junto com o pastor Felipe, junto com a Ilan e outros amigos e contatos que a gente tem, empresários, bilionários que descobriram que não são prósperos. Aí você pode falar, pastor, como assim? O cara tem milhões na conta e não é próspero. E eu te falo, meu irmão, uma coisa que eu aprendi, que riqueza sem Deus não é prosperidade. Talvez o cara tenha muito dinheiro no banco, talvez o problema dele não é pagar as contas e as finanças, mas ele está tendo que viver dentro de casa com um filho que não fala com ele. Ele está tendo de viver desse momento de lockdown, de pandemia, de todo mundo ficar em casa, ele ter que aturar uma mulher de um casamento que era uma farsa e agora tem que se ver todo dia. Antes ficava 24 horas quase na empresa, viajava, ia por todo o Brasil ou o mundo e aparentemente um sucesso absoluto, uma pessoa que não tem problema, mas agora chegamos ao momento que é a hora da gente olhar para dentro de nós. O mundo inteiro está pedindo para Deus, orando para que as coisas voltem ao normal. Mas eu penso, será que já deu tempo da gente aprender aquilo que Deus gostaria de nos ensinar nesse momento? Eu falo para Deus, Deus tem que voltar ao normal, tem igrejas fechando, tem empresas e comércios que não estão aguentando, estão fechando as suas portas, pessoas sendo demitidas, mas meu irmão, entenda uma coisa, para mim o que eu penso é que Deus não criou esse vírus, mas Deus está permitindo alguma coisa. Tem gente que fala que é pequeno ou que é grande ou que não é nada disso que pensam. Ah, isso é uma gripe ou é isso ou aquilo, meu irmão, se é uma gripe, pior ainda, sabe por quê? Eu penso, se é uma gripe, o negócio é mais sério ainda, porque uma gripe parou o mundo inteiro. Isso só pode ser a permissão de Deus. Uma vez eu lembro que no seminário teológico entramos numa discussão e um dos alunos em crise de pensar e de mudar a sua forma, a cabeça pensante, achando que sabe tudo, a gente começando a estudar para ser pastor, a gente acha que sabe tudo, né? E aí um dos meus amigos foi questionar um professor, Ronald Ruther, que é um americano, muito gente boa, um americano carinhoso, meu professor lá no Seminário Batista do Sul, na Tijuca. E um amigo meu cheio de si, achando que era o máximo, o sábio da turma, falou, professor, eu não acredito nada disso, eu estudei a história de Israel, tinha um vento que soprava naquele lugar, naquela época, que abriu a água. Na verdade não era um mar, o mar vermelho não foi um mar, foi apenas água até o joelho, é um vento que bateu, o cara querendo dar uma de teólogo, de inteligente, e o professor deu uma risada e falou, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e a gente não entendeu nada. Como assim, professor? Está ficando doido? Ele falou, não, gente, o milagre foi maior do que eu imaginava. Porque se água até o joelho matou um exército inteiro do inimigo, o Deus que eu sirvo é maior do que eu imaginava. Então nós não estamos aqui para questionar se era mar ou se não era mar. Nós não estamos aqui para questionar se esse vírus mata ou não mata, se é uma gripe ou não é. O que eu quero que você entenda, meu irmão, se você quer que todas essas palavras que nós ouvimos nessa série maravilhosa que está chocando e abençoando e transformando a minha vida, para elas funcionarem na tua vida, você precisa abrir mão de certas coisas que você sabe que é pecado. Coisas que talvez alguém fala para você, você está sendo radical. Eu lembro quando a minha irmã foi começar a namorar, e meu pai teve uma conversa muito séria com o pretendente, né, com o futuro namorado da minha irmã. E meu pai foi muito rigoroso. Ele falou, olha, eu quero que você chegue em casa todos os dias, esse horário. E quando meu pai falou 10 horas da noite, o futuro namorado da minha irmã falou, poxa, nem Cinderela chegava a 10 horas, ela tinha até meia-noite. E aí meu pai falou, mas a minha filha não é Cinderela, e o pai dela não era eu. Aqui em casa tem regra, e se você quiser namorar com a minha filha, vai ser assim. Aí alguém falou para o meu pai, o senhor é muito quadrado. E meu pai não perdeu e respondeu na hora, eu prefiro ser quadrado do que ter filha redonda. Porque, meu irmão, tem coisa que parece que é antigo, tem coisa que parece que é antiquadro.
Mas se nós queremos ter intimidade, comunhão com Deus, você não pode sair do culto e ir para um motel com a sua namorada. Eu sei que eu estou sendo duro, eu acho que talvez você pode estar até um pouco assustado, mas eu relutei muito em falar o que eu estou falando para você. Eu não queria, eu lutei com Deus. Deus, isso não é nosso estilo, eu acho que não tem nada a ver, mas tudo que aconteceu aqui nos bastidores me preparou para isso agora. Então você precisa abrir mão de certas coisas que Deus já te falou que é pecado, porque essas coisas te impedem de ouvir Deus, mas muito mais do que isso, impedem Deus de ouvir e responder às suas orações. E aí eu estava olhando e pensando aqui, textos da palavra de Deus que a gente pode ler, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Olha, às vezes na igreja, aqui nesse prédio, onde a gente ama e tem tanta saudade de estar, a gente fica meio constrangido. Vocês sabem, vocês que me conhecem, já me viram num culto que eu não estava pregando. Geralmente eu sou muito chorão. Se eu sinto a presença de Deus, eu choro mesmo, meu irmão. E aí, muitas vezes, eu sou chamado de pastor chorão, profeta chorão, não importa. Mas você talvez fique com vergonha aqui no culto, na frente de todo mundo, porque muitas vezes eu mesmo chorando na presença de Deus, alguém chegou e bateu no meu ombro: está tudo bem? Você está bem? O que está acontecendo? Você precisa de alguma coisa? Eu falo: não, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou melhor do que nunca, por isso que eu estou chorando. Então, meu irmão, você que está em casa agora, você não pode perder essa oportunidade. Você está aí, talvez não tenha ninguém te olhando. Vai para o seu quarto de guerra, dobre os seus joelhos. Deus está falando com você, você sabe aquilo que tem impedido Deus de ouvir você, aquilo que tem impedido Deus de responder, aquilo que você tem pedido para Ele há anos. Essa semana mesmo, conversando com alguém que falou: eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero construir um futuro. E ao mesmo tempo a pessoa triste, chateada, porque se frustrou com alguém num site de relacionamento. E aí, pastor, você é radical, você é contra site de relacionamento, você é contra conhecer alguém pela internet, os tempos mudaram. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu falei para essa pessoa foi: será que quem está lá realmente quer alguma coisa séria? Porque eu tenho um amigo meu que casou com uma menina lá do norte do Brasil. Ele encontrou com ela, conheceu ela num site de relacionamento evangélico. Mas, meu irmão, eu sei que existem outros, mas é o único que eu conheço que deu certo. É o único que eu conheço que deu certo. Eu não vou expor ninguém, lógico, mas eu poderia falar de dezenas que deram errado, que se frustraram. Porque talvez a gente novo, apaixonado, a gente se entrega a um relacionamento que está levando a gente para o pecado. Aí você pensa: mas eu já casei, eu estou tranquilo, eu não tenho mais esse problema, graças a Deus, né? Sexo para mim não é pecado, tem a bênção de Deus, porque eu sou casado, eu só faço com uma mulher só, que é a minha esposa, e glória a Deus. Mas quais são as áreas da sua vida? Talvez para alguns não tem nada a ver. Pastor, como assim cuidar do corpo? Como assim emagrecer? Para mim era pecado, porque Deus já tinha me alertado. Talvez tenha algum médico nos assistindo agora, vai ficar assustado, porque o meu exame, antes dessa pandemia, eu fui ao cardiologista e o meu triglicerídeos deu 743. O normal é até 150. Quando, há 7 anos atrás,
Eu pesava 141 quilos, o meu triglicerídeo chegou a 300 e alguma coisa. Com a ajuda de Deus e muito trabalho, muito esforço e muito exercício. Porque, meu irmão, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Eu não estou falando do que eu estou fazendo, eu estou falando de abrir mão do pecado, de viver uma vida de santidade para Deus. Tem gente que fala, não é fácil. Mas é o que eu falo para você agora, se fosse fácil, todo mundo faria. Mas mesmo sendo difícil, com a ajuda de Deus, é possível. E você vai vencer, você vai avançar, você vai abrir mão de certas coisas que hoje aparentemente está te dando lucro. É legal, está te dando vantagens. Mas, meu irmão, coloque a sua vida no lugar, deixa Deus ouvir você. Ouça de Deus como nunca, experimente isso. Vai valer a pena você abrir mão de coisas que as pessoas consideram normal. Não tem nada a ver, a graça de Deus, a gente não quer entrar numa pregação em debate, nunca faria isso. Mas eu tenho certeza que se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque existem pessoas nos assistindo agora que precisam abrir mão de alguma coisa. Aquilo que você sabe que é errado e o Espírito Santo está falando ao seu coração, abre mão disso, porque isso está me impedindo de fazer aquilo que você quer, aquilo que você precisa. É impressionante, gente, que Deus ele tem muito mais para nós do que aquilo que a gente imagina, espera ou pensa. Quem diz isso para você não sou eu, é a palavra dele. E pensando esses dias muito, Deus tem falado comigo, tratado comigo, como eu já te falei. Eu pensei, qualquer médico pode falar isso para você, é um milagre você não ter infartado, pastor. É um milagre você estar vivo, pastor. E eu sei disso. Mas às vezes, vamos supor que Deus me curou, e vocês sabem que Ele me curou de câncer. Só no meu pulmão direito foram 21 nódulos. E aí imagina se eu tivesse morrido com um ataque de coração, um infarto fulminante. Talvez alguém ia falar, poxa, cadê Deus? Por que Deus curou ele de câncer? Por que Deus fez um milagre na vida dele e agora o cara morre com 42 anos de infarto fulminante? Eu sei, meu irmão, que quem liga e desliga o botão é Deus. Essa pandemia mesmo, eu perdi pessoas que eu conheço com o Covid-19. Agora, nós temos que cuidar. No meu caso, cuidar do meu corpo. No teu caso, talvez cuidar da sua família. No teu caso, como falei, você é empresário que talvez não fala com seu filho, aproveite a Deus, peça uma estratégia. Não adianta você dar tudo que você pode dar e não ter aquilo que é mais precioso, que é a sua família. E eu tenho pensado e orado e falado com Deus. Deus, eu sei que as coisas nunca mais talvez vão voltar ao normal, porque a partir de agora o que eu penso é que vai ser um novo normal. Tudo mudou, as coisas mudaram. Eu nunca imaginei fazer um culto de ceia como fizemos na igreja, não só aqui, mas no mundo inteiro, online. Eu nunca imaginei que ia chegar a esse ponto. Tudo mudou e você também precisa mudar. E aí eu quero já encaminhar para encerrar essa palavra. Mas eu lembro aqui agora do texto de Lucas 19. Se você olhar e ler, eu gostaria que você fizesse isso na sua casa. Anote aí, Lucas 19, e você vai ler quando terminar essa palavra. Faça isso como um dever de casa. Você vai ver que Jesus, ele chega e ele chora sobre Jerusalém. E Jesus chora porque ele fala assim, olha, vocês perderam o tempo da visitação. Vocês perderam uma grande oportunidade. Eu sei que Deus vai mover, eu sei que você vai conseguir reabrir o seu comércio, eu sei que você vai poder voltar a trabalhar. Talvez se você perder o emprego, Deus vai te dar outro, porque você é fiel a Ele. Se você não recebe da forma que você queria ou gostaria, Deus está usando a igreja para te ajudar, para te dar um alimento, para suprir a tua necessidade momentânea do agora. Para isso serve a igreja, nós somos uma família que faz isso, e eu tenho muito orgulho de fazer parte da ILAM por isso também. Mas, meu irmão, nós não podemos perder esse tempo da visitação. Deus tem falado ao meu coração.
Eu não quero fazer Jesus chorar, porque eu perdi a oportunidade de mudar alguma coisa na minha vida. Eu tenho olhado esse tempo de pandemia como uma visitação de Deus, como algo que eu preciso mudar e na verdade, eu não sei se as coisas vão voltar ao normal, mas eu te garanto uma coisa, eu não vou voltar ao normal, ao meu normal. Sabe por quê? Porque se as coisas simplesmente voltarem ao normal, você vai vencer a crise do coronavírus, do Covid-19. Só que você vai voltar a viver as suas crises que você já vivia sem o vírus. Então, é uma excelente oportunidade que Deus está nos dando de entrar no nosso quarto de guerra, de dobrar o nosso joelho. Se talvez essa palavra fosse aqui na igreja, no auditório lotado de gente, você não teria coragem de chegar aqui à frente, colocar o seu rosto no chão e falar: Senhor, eu quero abrir a mão dessa vida de pecado. Eu quero tirar a máscara junto. Eu não estou falando para você procurar um líder do GT e ficar confessando tudo o pecado. Meu irmão, é entre você e Deus. Mas eu tenho o privilégio de ser um dos pastores aqui, junto ao time de pastores da ILAM. Eu conheço o meu pastor, eu conheço o meu líder, eu sei que eu posso chegar: pastor, eu preciso conversar com você, e é sério. E não importa o que eu falasse para o pastor Filipe, eu tenho certeza disso. Se eu confessasse algo muito grave para ele, ele ia ficar assustado talvez, ia chorar junto comigo, ia orar por mim, ia me ajudar a chegar a 100% do chamado que Deus tem para a minha vida. Você imagina se o pastor Filipe, que é o nosso pastor, que por causa de discipulado, por causa de ser um dos pastores aqui, do time dele de pastores, eu tenho acesso direto a ele. Se eu chegasse para ele e falasse: pastor, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, talvez ele ia ficar assustado, mas eu tenho certeza que ele ia orar comigo, ele ia me perdoar, ele ia me ajudar a vencer, a dar a volta por cima, e as coisas iam caminhar. Você imagina Deus? Deus não vai nem se surpreender, porque Ele sabe aquilo que você tem feito. Ele ama você, Ele deu a vida, Ele deu o seu Filho por você. E esses dias eu vou encerrar agora. Alguém me perguntou: mas por que Jesus teve que morrer, Tiago? Por que você acha que Ele teve que morrer? Por que Ele teve que morrer? Ele ressuscitou, ok, mas por quê? Eu falei: quem sou eu para falar por quê? Mas eu faço para você uma pergunta: quem é melhor? O Neymar, jogador de futebol da seleção brasileira, ou o Pelé? Quem jogou mais bola? O Pelé ou o Maradona? Quem é o maior jogador de basquete de todos os tempos? Michael Jordan, que já se aposentou, ou LeBron James? Quem é o maior jogador de golfe de todos os tempos? Tiger Woods ou outros que vieram antes dele, que você talvez nunca ouviu falar? Quem é melhor? Djokovic, que é um jogador atual de tênis, ou André Agassi, de anos atrás? Vai sempre existir esse debate, porque meus avós falam que o Pelé foi o melhor de todos os tempos, mas os meninos de hoje falam que o Neymar ou o Messi é o menino de todos os tempos. Mas sabe por que existe essa dúvida? Porque eles nunca se enfrentaram. O Pelé nunca enfrentou o Neymar, o Michael Jordan nunca enfrentou o LeBron James. O que eu quero dizer para você, e talvez você já pegou, já entendeu, é que Jesus, Ele morreu porque Ele enfrentou a morte, Ele venceu a morte. Ele deu a vida por você. Jesus é maior do que a morte, Ele venceu a morte, Ele derrotou a morte, e Ele não morreu, Ele deu a vida. E ao fazer isso, meu irmão, Ele te deu acesso não só à vida eterna, mas ao perdão, a qualquer coisa. A palavra de Deus diz: se você confessar o seu pecado e deixar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar qualquer tipo de pecado. Então essa palavra oração em pecado, eu sei que assusta talvez, eu sei que confronta, mas eu quero que você ore comigo agora. Aí mesmo onde você está, curva a sua cabeça e fala: Senhor, em nome de Jesus, eu reconheço que existem áreas da minha vida que precisam mudar.
Eu reconheço que tudo isso que nós ouvimos nessa série, que parece funcionar tanto na vida de todos, menos na minha, porque hoje eu reconheço que existem situações que estão bloqueando o acesso entre mim e a Ti, entre o Senhor e a mim também, Pai. Em nome de Jesus, me ajuda a vencer. Eu vou fazer a minha parte. Certamente o Seu nome será glorificado na minha vida. O Senhor vai ouvir minhas orações, vai realizar os meus sonhos e vai me ajudar a cada dia honrar o Teu nome, testemunhando a todos em nome de Jesus. Amém.